mais informações sobre o Fabrício Bruno. A segunda proposta do Cruzeiro está na mesa do Flamengo, 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, de maneira fixa, tá? Mais 800 mil euros em bonificação. E aí o Flamengo manteria 30% desse atleta. A forma de pagamento, tive acesso também em 3 parcelas. E agora eles estão discutindo a forma de pagamento. Se o Cruzeiro melhorar a forma de pagamento, dando mais em entrada, ou até mesmo diminuindo o número de parcelas, eu tendo a acreditar que o Flamengo vai aceitar essa proposta oficial feita pelo Cruzeiro. Mas o Boto, que é quem está comandando essa situação, quem está conversando com o empresário do atleta, o André Cury, vai conversar com o BAP, presidente do Flamengo, para discutir o assunto. E as negociações seguem, grande chance desse assunto ser resolvido antes mesmo do dia 8, quando o jogador, teoricamente, tem que se apresentar ao Flamengo, mas grande chance dele nem se reapresentar, desse negócio ser resolvido antes mesmo do dia 8. Pois é, galera, aqui é o Darcy Pereira do canal Cruzeiro Verde Raposo. Vamos curtir aí esse react, né? E sobre Fabrício Bruno, contratações. Mas antes, deixe like, comentem e compartilhem, ajude o canal Cruzeiro Verde Raposo atingir as suas metas, né? O like é muito importante. E vamos ao react. Galera, mais informações sobre o Fabrício Bruno. A segunda proposta do Cruzeiro está na mesa do Flamengo, 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, de maneira fixa, tá? Mais 800 mil euros em bonificação. E aí o Flamengo manteria 30% desse atleta. A forma de pagamento, tive acesso também em 3 parcelas. E agora eles estão discutindo a forma de pagamento. Se o Cruzeiro melhorar a forma de pagamento, dando mais em entrada, ou até mesmo diminuindo o número de parcelas, eu tendo a acreditar que o Flamengo vai aceitar essa proposta oficial feita pelo Cruzeiro. Mas o Boto, que é quem está comandando essa situação, quem está conversando com o empresário do atleta, o André Cury, vai conversar com o BAP, presidente do Flamengo, para discutir o assunto. E as negociações seguem, grande chance desse assunto ser resolvido antes mesmo do dia 8, quando o jogador, teoricamente, tem que se apresentar ao Flamengo, mas grande chance dele nem se reapresentar, desse negócio ser resolvido antes mesmo do dia 8. Ou seja, hoje é dia 5, pode ser amanhã, segunda-feira, ou até mesmo terça, que a gente tenha essa situação resolvida aí por parte do Flamengo. Mas o Flamengo topa vender o jogador desde que seja um valor melhor, desde que seja um valor que o Flamengo entenda que seja um bom valor, totalmente diferente do Wesley. O Flamengo não quer vender de jeito nenhum, porque quer contar com o jogador pelo menos até o Super Mundial. No caso do Fabrício Bruno, o Flamengo entende que o jogador está insatisfeito, que teoricamente é um jogador que custa alto mensalmente, porém o Flamengo ainda não aceitou por conta dos valores. Mas essa segunda proposta aí agradou bem mais a diretoria do Flamengo, a ver se a diretoria vai aceitar esses valores ou não. E eu, obviamente, vou ficar aqui em cima dessa situação para trazer todos os detalhes para vocês. Também, repito, galera, não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação, porque você com o sininho ativado, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e vocês têm acompanhado aí, os dias têm sido bem movimentados no Flamengo, com muitas informações. Beleza, galera? Beijo para vocês, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E se confirma que ele é a contratação, você pode debater qual é a principal contratação tecnicamente. Em termos de barulho, não tem nenhuma dúvida. Também acho. Né? A mais impactante. A mais impactante, a mais ruidosa é Gabigol no Cruzeiro. Você tem o Paulinho no Palmeiras, o Oscar no São Paulo, que são contratações assim, igualmente importantes, com jogadores pesados. Mas é pela natureza do personagem. Mas é isso. E assim, o Gabriel construiu nos últimos... O próprio Dudu, um jogador gigante. Sim, claro. Assim, o Gabigol é o barulho da janela. O que o Pedrinho falou em uma entrevista, Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, é fato, assim. O símbolo da era recente de conquista do Palmeiras, você pensando no rosto mais marcante quando a história for contada daqui a 10 anos, é o Dudu. O Corinthians, que teve um momento de muito domínio, de muitas conquistas no futebol brasileiro. O nome mais lembrado de uma era no Corinthians é o Cássio. E o Gabigol é o rosto que
muitas gerações vão lembrar da segunda maior era de conquistas da história do Flamengo. Os 3 estão no Cruzeiro. Tem uma cereja no bolo, né, Mansur? A própria rivalidade individual que o Gabriel criou com a torcida do Atlético Mineiro, né? Aquela coisa do jogo do inferno, final agora da Copa do Brasil, e aí ele já vai para o Cruzeiro, que é o grande rival do Atlético. Então isso tudo mexe com o imaginário do torcedor. Só acrescento que esses nomes muito grandes, eles chegam ao Cruzeiro vindo de um período de baixa, né? Fagner reserva no Corinthians, Dudu reserva no Palmeiras, Cássio estava no banco do Corinthians, Gabigol termina o ano em alta, mas o 24 dele é muito abaixo, Eduardo, reserva do Botafogo. Isso. Assim, aí a gente passa do lado da esperança, da empolgação, de tudo de legal que tem o evento, isso é um fato, para algumas ponderações, né, que precisam ser feitas, assim. Poucos desses jogadores, ou esses jogadores de mais nome, nenhum deles chega após a melhor das suas temporadas ou o melhor dos seus momentos de carreira. Isso é um fato. É porque se eles tivessem grandes momentos nos seus clubes, talvez eles nem tivessem saído. Tem também um lado que, assim, o Cruzeiro é uma SAF. Impactante ver esses caras com a camisa do Cruzeiro, porque é isso, eles fizeram muita história nos clubes anteriores. Isso. E tem assim, um fator que o Cruzeiro cada SAF do futebol brasileiro ela tem uma característica muito diferente até agora, né? O Cruzeiro, a partir da venda do Ronaldo para o Pedrinho, ele vira uma SAF que tem muito a cara do clube associativo tradicional. O Pedrinho ele é a imagem do dirigente voluntário tradicional do futebol brasileiro, só que com a diferença que hoje o dinheiro é dele, né? Não mais como um mecenas, mas como um mantenedor da empresa que pertence a ele. Aí entra um aspecto que eu achei menos legal da festa hoje. Para mim foi um evento extremamente personalista, em que um personagem fez questão de se colocar ali no centro junto aos jogadores e dizer: eu dei esse presente, eu estou orgulhoso de dar esse presente ao Cruzeiro, eu disse que ia parar BH e estou parando, fez questão de sair do túnel de mãos dadas com o Gabriel como se estivesse oferecendo ao público, o que é muito a marca do dirigente tradicional brasileiro. Mecenas, né? Do antigo mecenas. Do mantenedor, do provedor da instituição. E dá um pouco o que dá um pouco o tom do que é a natureza do projeto. Isso não significa, não tem nada fora da regra. O Brasil não tem fair play financeiro, não tem limitação de quanto dinheiro o dono, o dirigente pode colocar no clube, não tem nada ilegal sendo feito. Só que é nosso papel também mostrar ao torcedor que a natureza do projeto ela é diferente. Por exemplo, se você olha para o outro grande clube agressivo do mercado no momento, que é o Palmeiras. O Palmeiras cresceu organicamente, ampliou suas receitas, se saneou e se capitalizou para fazer as contratações que está fazendo com as suas receitas. O Cruzeiro não é o caso de um clube que tenha se estruturado, reduzido de maneira tão importante assim o seu endividamento, que ainda é alto, e ampliado as suas receitas de maneira... O Cruzeiro não está sequer na metade de cima da tabela das receitas do futebol brasileiro. Ele, com as suas receitas, ele não sustenta esse tipo de contratação. Quem sustenta é um dono. Um dono que está colocando dinheiro. Qual é a diferença? É que é muito mais estável um projeto que cresce com as suas receitas orgânicas do que um projeto que depende de uma pessoa. Quando você depende de uma pessoa, ninguém está imaginando o pior para ninguém, mas qualquer coisa de ruim que ocorra nos negócios do Pedrinho fora do futebol, questão de família, ou questão de achar que a brincadeira começa a ficar cara, a bola não entra, alguma desilusão esportiva, qualquer coisa, o clube é dependente do dinheiro injetado por um homem, por uma pessoa. E os contratos estarão vinculados à instituição Cruzeiro, que será responsável por cobrir esses contratos. É uma ponderação sobre a natureza do projeto. É ilegal? Não é ilegal, mas são situações bastante diferentes, de formas diferentes de conduzir os processos. Falando tecnicamente, Rizek, o que eu soube é que o Fernando Diniz ficou muito satisfeito, principalmente com as chegadas do Gabriel e do Dudu. Ele enxerga nos dois jogadores um poder de decisão muito grande. E, assim, até fazendo uma referência ao Cano no Fluminense, que durante a campanha da Libertadores foi absolutamente decisivo e era o jogador que fazia o gol com um toque. A gente até lembrava isso, brincava isso ao longo da campanha vitoriosa do Fluminense na Libertadores. E que ele ficou muito satisfeito com a chegada desses dois jogadores, principalmente por conta desse poder de decisão, tanto do Dudu quanto do Gabriel.
E eu não consegui ainda desenhar, até porque a janela está aberta para o Cruzeiro, fala-se em Fabrício Bruno. Já foi feita uma proposta recusada pelo Flamengo. Já foi feita uma segunda proposta, né? Uma segunda proposta. Os companheiros divulgaram uma proposta maior. Então, assim, ainda, a janela está ainda aberta no Cruzeiro, mas você já consegue desenhar um esboço de time? Você imagina? Esse time nem treinou ainda, você imagina um esboço? Vocês imaginam um esboço no papel? Sim, eu acho difícil que o Dudu não seja titular, que pelo menos para início de conversa, né? O Gabriel não seja titular. O Caio Jorge não seria, né? Não, a gente tentou fazer esse Matheus exercício. Pereira vai seguir titular, o Matheus Henrique no meio campo. A gente tentou fazer esse exercício troca no meio da semana. O Wagner eu acho que vem para... Não barra o William ainda. Acho que não. O Marlon na lateral esquerda. Isso. O Fabrício, se eventualmente for contratado, ganha uma vaga entre os titulares. O Vidalba foi... Teve o contrato prolongado. Compra definitiva. Chegada de mais o Wallace, um zagueiro canhoto, né, do Vélez, Gomes. Vai brigar por posição Wallace também no meio. A nosso esboço, a gente imaginou assim. Time, né? Sem dúvida. A gente imaginou um Cruzeiro muito, assim, foi um exercício, né? Evidente que é o campo é que vai dizer, e o exercício talvez valha de muito pouco. A gente imaginou com 2 volantes ali, e aí você tem uma quantidade, você tem Lucas Romero, você tem Matheus Henrique, você tem Wallace, você tem Lucas Silva, Lucas Romero, você tem, enfim, uma quantidade de jogadores importantes. A gente imaginou 2 homens à frente da defesa, uma linha de 4, William e Marlon, 2 zagueiros, já vai depender do fechamento da janela. Pensou no Matheus Pereira partindo de um lado, Dudu partindo do outro, porque imaginando que eles não vão ser pontas, porque o Diniz costuma concentrar esses jogadores, fazer um dos jogadores de lado atravessar o campo. Pode fazer o que fez o Ganso no Fluminense, por exemplo, ou isso, como um meia central, mas a gente imaginou ele partindo de um lado do outro para ter o modelo que em tese mais convém ao Gabriel, que é ter uma dupla, ele e o Caio Jorge podendo se completar por dentro, Matheus e Dudu, um deles atravessando o campo para juntar e fazer aquelas Caio Jorge nos seus 11. Isso. E fazer essas combinações curtas que são características do Diniz. É algo que passa pela cabeça. Agora, está na minha cabeça. Enfim, o do Diniz pode estar algo totalmente diferente. Outra coisa que está na nossa cabeça é assim, o Cruzeiro não vai jogar Libertadores, muito ruim. Mas não jogar o Mundial pode ser uma vantagem. Pode não, seguramente é uma vantagem para alguns clubes brasileiros. O calendário? Pensando em competições nacionais. Todo mundo quer jogar o Mundial de Clubes, evidentemente. Mas pensando na dificuldade que é você sair lá para os Estados Unidos, jogar um Mundial de Clubes, os times que não vão têm uma vantagem aqui nos nossos. Você vai ter uma pausa de meio de ano, em que você pode fazer ajustes de treinamento, você pode... Aliás, é algo que a janela vai estar aberta também durante o Mundial, né? Vai ter janela. Algo que vai se tornar comum do futebol brasileiro. Se você olhar o calendário desse ano, o fim do Campeonato Brasileiro é já para mais da metade de dezembro. 21. Isso. Mantendo esse início de estaduais antecipados, mesmo que você inicie estaduais com uma equipe suplente de sub-20, o que os clubes vão começar a ser obrigados a fazer, como vai se instituir definitivamente essa pausa no meio do ano, um ano para a Copa América, outro ano para o Mundial de Clubes, outro ano para a Copa do Mundo, você vai começar a ter férias. Agora a gente tem o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo e o Mundial Feminino aqui na Copa do Mundo Feminina. Que vai requisitar estádio. Então, são 3 anos de paralisação no meio da e a ideia mesmo, na concepção disso, é que se torne normal, habitual uma pausa de meio de ano. Vai começar a ter férias fracionadas. Essa pausa de meio de ano ela vai servir para você dar os dias que restaram de férias do final do ano e um período de treinamento para reiniciar. Que é evidente que nesse ano quem tiver em Mundial de Clubes não vai desfrutar disso. Não, e assim, o Gabigol falou muito sobre ter escolhido o Cruzeiro por causa dos jogadores, né? Muito jogador decisivo indo lá. Não vou projetar ainda quem vai brigar por título, até porque os elencos estão sendo montados. Mas é negável que o Cruzeiro dá um salto, né? No papel, pelo menos. De expectativa, sim. De expectativa, né? Para a temporada. E vamos ouvir o Gabigol nas suas primeiras palavras. O Dudu falou ontem de tarde, hoje falou o Gabigol, vamos ouvi-lo. O que eu prometo mesmo é muito empenho, muito trabalho, ser leal às coisas que eu tenho na minha cabeça, que sem trabalho não tem vitória. Tudo que eu conquistei não foi tirando foto ou postando foto, foi tudo trabalhando. Então eu me uno primeiro a um clube imenso, e a prova está aqui hoje, um estádio lotado, e poderia estar muito mais. Tenho certeza que não foi só por minha causa, é porque o Cruzeiro é muito grande, então tudo que envolve o Cruzeiro fica maior. E temos grandes jogadores, temos um grande treinador, temos aqui um dono que ama o clube, que é leal e que quer o bem do clube. Então é tudo que um jogador precisa, um jogador quer. Tomei minha decisão de assinar esse contrato. Eu estava de coração e alma aqui dentro.
Então o que eu posso prometer não é títulos, não é gol, e sim dedicação. O resto, as coisas vão acontecer naturalmente com a ajuda de todos. Gabigol, quando foi jogador do Flamengo, construiu uma história de rivalidade com o Galo, que é da rivalidade dos dois clubes. Imagina agora, ele leva esse histórico para o Cruzeiro e falou sobre o fato. Dá uma olhada. Eu sei que aqui tem uma rivalidade imensa, né? Eu acho que eu nunca vivi uma rivalidade assim tão grande. Cara, o que eu posso dizer é que eu respeito muito o Atlético. É um grande clube, o maior de Minas é o Cruzeiro. E quando a gente jogar contra eles, vai ser, entre aspas, igual como qualquer outro time. O Cruzeiro é um time grande, é um time que tem que se impor jogando dentro ou fora de casa. A gente sabe da rivalidade. Até encontrei o Djonga nas férias em Trancoso. E eu falei para ele que eu tenho muita sorte, é incrível. Eu acho que poucas vezes eu perdi pro Atlético, e quando a gente ganhou, a gente fez gol. Brinquei com ele que tô chegando em BH e, querendo ou não, aqui eu tenho história já, porque o primeiro título lá foi eu que ganhei. Então agora é seguir e fazer história no Mineirão. Djonga é um artista atleticano, tocou inclusive na final da Libertadores em Buenos Aires. Pode falar o que quiser do Gabigol, menos que ele não sabe se comunicar com a torcida. Né? Sim, ele é mestre nisso. Poucos fazem como ele, né? E se a fase ajuda, então, aí o avião voa em céu de brigadeiro, voa o Cruzeiro, né? Assim, brincando com o nome do time. É isso, ele é muito bom nisso. Eu acho que vai bem, sabia? O meu palpite é que vai dar certo. Eu acho que ele precisava respirar novos ares também. Eu acho que para ele vai ser interessante essa mudança. Ele vai se sentir desafiado de novo. E todo cara de alto nível, quando se sente desafiado e tem coisa para dar, responde bem. Eu acho que a saída dele do Flamengo, de alguma forma, poderia ter sido mais bem construída, mais bem costurada. Até o Zico falou sobre isso, né, no jogo dele, no Jogo das Estrelas, eu concordo. Mas eu acho que agora ele próprio, Gabriel, virou a página, e eu acho que vai dar certo em BH, assim, por conta disso. Assim, eu acho que ele é um cara grande, um cara com valor na história do futebol brasileiro, no Flamengo, e que vai se sentir desafiado, vai ser cobrado. Ele sai da zona de conforto dele no Flamengo, porque ele sabe que vai ser cobrado lá para uma nova torcida, para uma imprensa que também está acompanhando o Cruzeiro, e ele gosta desse tipo de desafios, assim, né? Os grandes temporadas do Gabriel no Brasil tiveram um pouco disso que o Eric falou, porque ele retorna ao Santos em 18 como jogador, olhado por muita gente como jogador que não tinha conseguido ter na Europa o sucesso que se imaginava, e de fato não teve, é uma passagem apagada em 2 clubes. E aí ele tem um ano de Santos que já é de muito alto nível, né? Que ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. 2019, o primeiro ano do Flamengo, é um ano ainda de empréstimo, em que o Flamengo precisa, ao final, exercer ou não a compra do Gabriel. Não preciso contar aqui o que aconteceu em 2019. Aí ele faz um contrato grande, 5 anos. O primeiro ano, o segundo ano de alto nível, e a sensação é que quando a coisa vai se estabilizando, o nível dele foi, junto com outros tantos fatores que podem cercar a vida de um profissional, mas o nível dele foi baixando. As 2 últimas temporadas, com várias questões que foram atropelando as coisas, mas as 2 últimas temporadas são muito abaixo do que o Gabriel produziu antes. Agora pode ser o tal novo desafio para tentar mobilizar ele de novo. Claramente se preparou para a entrevista de hoje, para falar coisas... Saber onde ele está pisando. Exatamente, claramente. A gente falou agora dos jogadores que chegaram. Vai vestir uma camisa pesada, a 9 do Cruzeiro é pesada. Verdade. Verdade. A gente está falando hoje de jogadores que chegaram ao Cruzeiro e se apresentaram hoje no Mineirão. Depois do intervalo a gente fala de jogadores que podem chegar para o seu clube na Central do Mercado. Troca, volta já. Eric Faria, Carlos Eduardo Mansur, e antes de falar da Central do Mercado, dos jogadores que podem chegar para o seu clube, a gente retoma o assunto Gabigol. O Cruzeiro abraçou tanto o seu novo camisa 9 que o dono do Cruzeiro deu até a cutucada no treinador com quem Gabigol teve muito desentendimento no Flamengo. Dá uma olhada. Ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, estou aqui não veria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Agora você sabe. Cruzeiro abraçou mesmo o Gabigol, hein? Do nada, colocaram o Tite na conversa. Eu não acho legal essa forma de se dirigir assim. Assim, eu posso comentar isso até onde vão as informações que eu tenho.
acho que é possível argumentar se, em alguns momentos, o Tite não conseguiu trazer o Gabigol para dentro ali do centro do trabalho, se no momento em que ele perde um atacante importante como perdeu o Pedro, se talvez fosse o momento de tentar abraçar o Gabigol de novo, enfim. Isso é uma discussão que se pode ter. Agora, não dá para argumentar... Agora, uma coisa, não combina com o Tite e não tenho nenhuma informação que tenha acontecido algum nível de desrespeito do Tite com o atleta Gabigol, com a pessoa Gabigol. O que talvez pode ter acontecido são as preferências do Tite não recaírem sobre o Gabigol. E é muito importante considerar que durante quase 2 anos, mesmo nos momentos em que, para um jogador que estava querendo espaço, nos momentos em que entrou no time, salvo, obviamente, a final da Copa do Brasil, que não é um momento para se descartar, pouca coisa aconteceu quando o Gabigol entrou. O Gabigol não conseguia mais convencer alguns treinadores que passaram no período final do Flamengo de que ele merecia mais espaço do que estava tendo. E, sendo assim, eu acho que um pouco desleal essa forma de se dirigir a um ex-treinador. A mim, pelo menos, não agrada. Partiu do Cruzeiro, não dele, né? Mas ele deu anos depois, ele podia ficar... Não, eu respeito os profissionais com quem trabalhei e a vida segue, né? Mas o curioso é que partiu do Cruzeiro e não dele. Isso... Bom, amigos, a verdade é que o Cruzeiro está incomodando muito, né, com essas contratações bombásticas. Valentim está chegando aí, o Cruzeiro tentando fazer a dupla de zaga Valentim e Fabrício Bruno. Fabrício Bruno é um bom jogador, vai ser uma zaga assim, sensacional, sensacional. E isso está incomodando o eixo Rio-São Paulo, porque estamos realmente nos preparando da melhor forma possível para ter um ano de 2025 sensacional. É o que eu posso dizer, sensacional. As contratações vão pegar fogo, o time vai voar, vai ser um grande time a equipe do Cruzeiro. E a gente tem que aguardar, né? Tem que aguardar, ansioso, né? Porque são muitas contratações, são muitas peças de valores e a gente está ansioso na expectativa desse time, né? O torcedor vai ficar com uma expectativa muito grande de ver esse time em campo, né? Qual time o técnico vai colocar, quem vai ser titular, quem não vai ser, né? Assim, o leque de opções é muito grande, é o que eu quero dizer, o leque é muito grande. Ainda tem jogador que vai apresentar direto nos Estados Unidos, então será assim um time formidável, é o mínimo que eu posso falar, formidável. O acerto do Fagner está tudo certinho, o presidente não assinou o contrato, mas já até vestiu a camisa, está palavrado, é só ele chegar de viagem ele vai assinar, então nada de complicado, né? Agora é aguardar, vamos fazer um grande campeonato mineiro, um grande campeonato brasileiro, uma grande Copa do Brasil, um grande sul-americano. Isso aí é o que eu espero, é o que toda a torcida espera, não é mesmo? Então continue acompanhando as programações dos canais Cruzeiro até Raposo, Cruzeiro até morrer, e um grande abraço para você. Fui!